Olá pessoal, chegou para mim a notícia de que o preço da gasolina na bomba no Brasil está ultrapassando os R$ 7. E nós precisamos conversar porque que esta guerra da Ucrânia está mostrando o quanto o Brasil está errando na sua política de desenvolvimento nacional. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas em 1953 com um objetivo muito claro: garantir ao Brasil a autossuficiência na exploração do petróleo. Na época, havia uma grande campanha brasileira sobre a questão da exploração do petróleo. Se o Brasil deveria ter uma empresa própria para explorar o petróleo ou se o Brasil deveria continuar importando de países que produziam esse produto. Naquela época, foi uma disputa que mobilizou a sociedade e acabou vencendo a opinião de que o Brasil realmente precisava ter uma empresa estatal para poder explorar o petróleo e poder garantir com que os brasileiros tivessem acesso a esse combustível, que é a grande fonte de energia do mundo moderno, de uma forma barata e acessível. O resultado é que ao longo dessas décadas a Petrobras ela foi desconfigurada do seu real motivo de criação. E isso aconteceu por vários sucessivos governos. Eu destacaria aqui alguns. Por exemplo, o governo FHC, que quebrou o monopólio da Petrobras e que também abriu o capital da Petrobras para investimentos estrangeiros. Não teria problema da Petrobras ter uma parte do seu capital aberto. Entretanto, hoje a Petrobras ela é majoritariamente controlada por capitais privados. E a situação ela foi piorando no momento em que houve uma mudança de governo no Brasil, que foi o golpe de 2016, em que Michel Temer assumiu a presidência do país. Nós já sabíamos que desde que o pré-sal fora descoberto, havia uma pressão gigante dos grupos monopolistas internacionais para que o Brasil abrisse cada vez mais pela exploração desse petróleo para as empresas multinacionais estrangeiras. Acontece que a Petrobras ela é a única empresa que detém a tecnologia para a exploração do pré-sal, que é a exploração em águas profundas. Então não adiantava simplesmente você leiloar, como foi feito, os blocos. Era preciso desmantelar a Petrobras e repassar essa tecnologia para as empresas estrangeiras. E foi isso que os dois governos, de Michel Temer e Bolsonaro, tentaram fazer. Então, primeiro, Michel Temer mudou a política de preços da Petrobras. E o que ele fez? Hoje, a Petrobras ela não está voltada para atender aos interesses do povo brasileiro. Ela está voltada para garantir os lucros dos acionistas estrangeiros na Bolsa de Valores. E essa situação permaneceu durante o governo Bolsonaro. E nós tivemos um agravante. Houveram inúmeras tentativas de privatizar a empresa, e essas tentativas foram, de certo modo, inviáveis por uma série de questões. Tentaram passar coisas no Congresso, algumas coisas passaram, outras não, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal autorizou o fatiamento das empresas estatais, o que é até pior do que a privatização. Porque quando você fatia, essas empresas elas ficam com a parte do prejuízo como estatal e a parte do lucro vai para o setor privado. E aí toda a cadeia produtiva é desmontada. E no caso do Brasil, a guerra da Ucrânia ela refletiu em duas questões. A questão da dependência russa dos fertilizantes. 2, a questão da mudança dos preços internacionais com a subida do preço do barril do petróleo em função da situação da guerra. Então vamos entender as duas coisas. Em primeiro lugar, o Brasil estava investindo na construção de uma série de indústrias que processam a cadeia produtiva do petróleo. Então a cadeia produtiva do petróleo é muito rica. O petróleo ele não produz só a gasolina, ele produz também o diesel, ele produz também outros tipos de óleos, ele produz fertilizantes, ele produz plásticos, produz uma série de produtos derivados. E aí qual que é a situação que o Brasil ficou a partir do momento que se desmantelou? Bom, o Brasil perdeu sua capacidade de produzir na escala que a agricultura brasileira demanda fertilizantes, por exemplo. E o Brasil passou a importar cada vez mais esse tipo de produto que poderia ser fabricado em solo nacional. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, com a alteração da política de preços estabelecida pelo governo Temer,
e essa política de preços ela visa simplesmente atender o interesse dos lucros dos investidores estrangeiros, a Petrobras ela inverteu sua prioridade. Getúlio Vargas construiu ela para ela atender o Brasil e Michel Temer transformou ela numa empresa para dar lucro para estrangeiros. E aí é exatamente nesse ponto que reside a consequência de se estar pagando R$ 7,00 pelo litro. É uma total inversão das prioridades. Então, quando as pessoas com discurso liberal dizem que a Petrobras precisa ser privatizada porque o mercado vai gerir melhor, isso é uma tremenda falácia. A Petrobras ela não tem por objetivo dar lucro ao mercado, ela tem por objetivo atender a população brasileira, atender a demanda por petróleo, a demanda, seja ela por combustível, seja ela por fertilizante, seja ela por plástico, seja ela qual for o produto derivado do petróleo. E para isso é necessário que se tenha um projeto para se desenvolver o país, como houve no passado. Não deixar o país entregue aos interesses momentâneos do capital especulativo. E aí é exatamente o ponto em que eu ressalto que é importante a gente valorizar a Petrobras. E aí é preciso que a Petrobras retome a sua política original de favorecer o povo brasileiro em detrimento da especulação. E para isso a gente espera que o atual governo tenha coragem de fazer isso, porque ele já se mostrou que é um governo comprometido com o lucro internacional. Mas nesse momento é preciso pressionar para que ele mude, porque senão nós não podemos esperar até a próxima eleição, porque a gente nem sabe que vai ser essa eleição. É preciso resolver isso agora. E é por isso que é preciso pressionar para que se mude a política. Então é necessário imediatamente mudar essa política de preços da Petrobras e retomar o investimento nas refinarias e na produção nacional. Se o Brasil hoje está tendo um problema por causa do fertilizante, amanhã ele pode ter outros problemas. E se a gente não tiver uma indústria nacional organizada, certos problemas serão recorrentes. E é por isso que é preciso voltar a pensar o Brasil para os brasileiros e não para a privataria e para a especulação internacional que está sugando hoje os recursos do país e fazendo você pagar por isso na bomba de gasolina. Pense nisso.